Olá, neste vídeo eu trago uma reflexão e uma informação que é muito tecnicista, que é muito técnica, sobre o conjunto de informações de uma empresa, e esse conjunto é chamado de demonstrações financeiras. Demonstrações financeiras é um conjunto de relatórios que inclui, na maioria das vezes, dependendo do porte da empresa, inclui relatório da administração, parecer do conselho fiscal da empresa, parecer do conselho de administração, relatório da auditoria externa independente e os quadros que compõem o conjunto das informações financeiras. Esse conjunto de informações financeiras, ele é composto por balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração do valor agregado e notas explicativas. Aliás, tem também a DFC. DFC e notas explicativas. Então temos balanço patrimonial, DRE, que é demonstração do resultado do exercício, DMPL, que é demonstração das mutações do patrimônio líquido, TVA, demonstração do valor agregado, e DFC, demonstração dos fluxos de caixa ou do fluxo de caixa. Além desse conjunto de quadros informativos numéricos, há também as notas explicativas. Então, essas notas explicativas, elas indicam que vai ter explicação para a maioria dos itens que compõem esses quadros. Mas as explicações, pelo que eu conheço desde muito tempo, são relativamente precárias. As notas explicativas resumem-se em praticamente falar detalhes de operações, dos números constantes nas diversas demonstrações, mas não explicam, sincero e honestamente, não explicam tudo. Então, as notas explicativas, a ideia das notas explicativas é que elas fossem esclarecedoras de muitos pontos que são suscetíveis de mal entendimento no conjunto das demonstrações financeiras. Há quem chame de demonstrações contábeis e há quem chame de demonstrações financeiras. Do meu ponto de vista, demonstrações contábeis é muito restritiva. Então, o conjunto de informações é um conjunto de informações financeiras, porque tudo que diz respeito ao balanço patrimonial, à DRE, ao TVA, ao TMPL, ao DFC, ao conjunto dessas informações, são informações mais financeiras do que contábeis. Voltando à questão da análise, do olhar, da percepção dos relatórios que compõem as demonstrações financeiras, a gente pode citar o balanço patrimonial, por exemplo, como uma fonte insegura de dados, desde seu ativo circulante, seu ativo não circulante. As contas que compõem esses grupos são contas para quem analisa, para quem conhece, para quem sabe fazer a leitura crítica de uma demonstração financeira, sabe que muitos números, muitos dados daquela declaração são
dados inconsistentes. Por exemplo, clientes inconsistentes. Você tem lá como conta redutora provisão para devedores duvidosos. E é uma conta redutora do contas a receber, que no controle interno, lá no setor de contas a receber, que é um bloco, que é um módulo do sistema financeiro, isso não é feito, não é lançado no contas a receber, no módulo financeiro, provisões para devedores duvidosos. A contabilidade, por critérios técnicos, precisa fazer a PDD, provisão para devedores duvidosos. Devedores duvidosos. E aí você tem contas a receber, tem imobilizado, que é absolutamente impossível, eu digo esse é o termo, impossível saber verdadeiro valor do imobilizado de uma empresa, embora tenha havido e exista ainda esse recurso chamado CPC, que é Comitê de Pronunciamentos Contábeis, mas que não tem poder de lei, que diz que as empresas devem fazer isso, aquilo, principalmente o impairment, que é avaliar corretamente ativos e passivos à luz da realidade. Tá, mas envolve uma questão como contabilizar isto. Então, estou falando do balanço patrimonial. Aí você tem contas também no passivo, contingências tributárias, por exemplo, que é extremamente complexa a composição de uma contingência tributária. Tem outras contingências trabalhistas, contingências para danos ambientais. Contingência é aquilo que você precisa registrar, mas preventivamente do ponto de vista societário. Do ponto de vista econômico e financeiro, não gera impacto. Embora possa refletir no resultado do exercício lá na BRE, mas essas contingências são, na verdade, expectativas, estimativas, que em boa parte não correspondem à realidade futura dos acontecimentos. Então você tem do lado do ativo um imobilizado, um estoque que é complicado de analisar, você pode ter despesas escondidas no estoque, por exemplo. Então você tem lá, por exemplo, seguros a apropriar, está lá no ativo circulante, você tem estoque de material de consumo, vai ser despesa, vai ser conta de resultado, está lá no ativo circulante. Você tem estoque de material de uso e de reposição, está no ativo, está lá no estoque, mesmo que não seja um número significativo, dependendo do porte da empresa, contas que vão ser contas de resultado no futuro, mas que se apresentam como contas patrimoniais de bens e direitos. Contas patrimoniais são contas de bens e direitos. Eu não deveria ter em contas patrimoniais contas que vão ser contas de resultado, como, por exemplo, material de consumo. Um exemplo bem comum: a empresa adquire cafezinho para toda a sua estrutura, que vai ser utilizado em 2, 3, 4 meses. Como não pode lançar no mês da aquisição, na contabilidade chama de valores apropriar ou despesas apropriar ou despesas antecipadas. No ativo circulante tem um grupo de contas que até o nome denuncia despesas antecipadas. Por exemplo, seguros a vencer, aluguéis a vencer e uma série de outras. Bom, no passivo a mesma coisa,
No passivo você tem muitas contas, principalmente em encargos sociais e trabalhistas, que são provisões futuras, férias a vencer, provisões trabalhistas lá no longo prazo, valores contingenciados com fisco estadual, municipal, federal, distrital, e tudo isso está compondo o conjunto de contas patrimoniais da empresa. Contas patrimoniais são contas de ativo, contas de passivo. Tudo isso repercutido na DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, que do meu ponto de vista não representa a verdadeira situação da empresa. Eu há muitos anos leio balanços, acompanho balanços, já vi muitas empresas que publicaram seus balanços, suas demonstrações financeiras com lucro contábil, lucro societário, que é diferente do lucro real para fins de Receita Federal, para fins de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. Então, as empresas começam com esse grande problema. Tem uma demonstração do resultado do exercício, mas essa demonstração, essa DRE, é só societária, contábil. Para a Receita Federal, tem outro critério de apuração deste lucro. Inclusive, o que se chama de lucro contábil pode se transformar em um prejuízo real, ou então em um lucro real bem diferente daquele apresentado nas demonstrações do resultado, ou na demonstração do resultado. Bom, e aí tem umas outras coisinhas que não são tão interessantes. Uma das mais interessantes que eu considero é a DFC, que é a demonstração do fluxo de caixa, onde você tem efetivamente um indicador da capacidade de liquidez imediata da empresa. Este relatório é um dos mais importantes. Claro, além do relatório da auditoria externa independente, além do relatório das contingências trabalhistas, além do relatório da administração, que esclarece pontos que possam ser duvidosos, mas no conjunto de informações dos relatórios, as notas explicativas são bastante úteis. O balanço patrimonial eu considero prejudicado, a DRE eu considero uma demonstração prejudicada, DVA sem maior representatividade, DMPL, que é a demonstração das mutações patrimoniais, um pouco prejudicada, porque depende da DRE, da apuração do resultado contábil e não tributário. Não é o lucro real que se reflete na DMPL e assim por diante. Bom, isso significa que, do meu ponto de vista, como analista de balanço, para se ter uma ideia mais confiável nos números apresentados em um balanço, que às vezes é publicado 2, 3, 4 meses após o encerramento do exercício social, seria necessário ter um balancete do último mês em que foi publicado esse balanço, esse conjunto de demonstrações financeiras. Por exemplo, se o balanço está sendo publicado em abril, uma empresa que queira avaliar corretamente a situação econômica, financeira e patrimonial de uma empresa que publicou seu balanço em abril, deve solicitar um balancete sintético e analítico com todos os detalhes em nível analítico, ou melhor, em nível sintético e analítico. Isso ajuda
resolve. Embora ajude, não resolve, porque há muitas coisas que dependem de situações futuras. Exemplo, uma causa trabalhista depende do julgamento final da causa, da sentença que possa ter sido expedida e de outros fatores, como por exemplo os depósitos judiciais que são feitos antecipadamente, mesmo sem o desfecho da causa. Então, resumindo e finalizando, as demonstrações financeiras são necessárias, mas não são a verdadeira realidade de qualquer empresa. Aliás, a propósito, eu já vi muitas empresas que anunciaram recuperação judicial, falência, após terem publicado suas demonstrações financeiras com lucro até significativo em algumas situações. Pense nisso, siga-me neste canal e veja outros conteúdos bem técnicos e, se possível, compartilhe com seus contatos da nossa área, que possam interagir, discutir, perguntar, comentar sobre qual é a real importância das demonstrações financeiras de uma empresa. Mais uma vez, forte abraço. Escritor Edson Oliveira.